Ora, viva Moçambique, viva todos os telespectadores que estão ligados à Limpopo TV a partir deste momento. Como sabem, é mais uma quinta-feira e hoje também temos análise pontual. Todas as quintas-feiras, não pode falhar, nós trazemos aqui os principais factos que marcaram a semana e, juntamente com os nossos convidados, detalhamos, conversamos, aliás, acerca desses fatos, no sentido de dar uma explicação mais exaustiva desses acontecimentos. E hoje também não vamos fugir à regra e, para começar, vamos falar do assunto que, neste momento, que está, digamos que, a dominar as manchetes. Estamos a falar da aprovação do Estatuto do Funcionário e Agente Parlamentar. Mas antes de irmos para este que é o nosso tema, convidamos-lo a ficar atento e a deixar o seu comentário aqui na nossa página do Facebook, Limpopo Channel Moss. Também poderá entrar em contato conosco, vamos abrir as linhas no rodapé da sua TV, poderá ver aí o contacto para que possa usar de modo que possa conversar conosco aqui no estúdio. Vamos direcionar a palavra aqui para a nossa mesa de honra com os nossos convidados e lembramos aos nossos telespectadores que o nosso habitual convidado, Samuel Chacate, por motivos alheios à sua vontade, hoje não poderá estar conosco aqui, mas estamos aqui com o senhor Olegário, você já o conhece muito bem, é sempre o nosso convidado, sempre faz parte desta casa e nos ajuda também a resolver e a fazer uma análise mais aprofundada sobre estes assuntos. Vamos lançar aí mesmo a palavra, em primeiro lugar, saudar os telespectadores, Carlos Mula, e depois passamos a palavra para o Olegário. Boa noite, telespectador TV Limpopo. Espero que estejam bem dispostos, como sempre, para juntos interagirmos sobre os acontecimentos marcantes da semana. Exato. Vamos mesmo, Olegário. Muito obrigado pelo convite, em primeiro lugar. Em segundo lugar, queria, através das telas da TV Limpopo, saudar a população da província de Gaza, a população moçambicana e a todos aqueles que nos vê de fora de Moçambique. Muito boa noite. Em especial, quero endereçar a minha saudação também às Forças de Defesa e Segurança, que tanto tem feito para a nossa proteção. Exato. Como sempre, antes de irmos ao tema, foi uma semana, ainda não terminou, mas ainda de segunda até quinta-feira muita coisa aconteceu e nós queremos também deixar os nossos convidados aqui dizer aquilo que os marcou durante a semana, o que é que de facto para eles foi um destaque, começando por si, Carlos Moura, o que é que te marcou durante esta semana? Muito obrigado. O que me marcou durante a semana foi um primeiro encontro na província, que reuniu os defensores dos direitos humanos. O que são defensores dos direitos humanos? São todos aqueles ativistas sociais que se dedicam à promoção e defesa dos direitos humanos. Defensores dos direitos humanos têm foco o quê? Tem como foco criar mecanismos de proteção dos defensores dos direitos humanos, porque os defensores dos direitos humanos é um grupo de pessoas que estão na linha da frente para defender, para dar voz aos que não têm voz, ou seja, entregam o peito em defesa de outras pessoas. E eles, até certo ponto, se esquecem deles mesmos. E aí, o papel que a rede de defensores dos direitos humanos tem é criar condições de defesa, proteção dos defensores dos direitos humanos. Realizamos aqui na província de Gaza, pela primeira vez, está a acontecer em todo o país.
Portanto, foi marcante. Os defensores dos direitos humanos, os ativistas dos direitos humanos, nesta reflexão, começaram a falar de si mesmo. O que é que deve fazer para se proteger? A quem recorrer para se proteger? Exatamente. Olegário. Bom, em primeiro lugar, também queria comentar um pouco esta questão que o colega Mula traz. É um facto interessante, na medida em que o promotor da proteção dos direitos humanos, que é o ativista social, de alguma forma, é uma pessoa que fica exposta e, portanto, precisa, de algum modo, conhecer alguns dos seus direitos e algumas das prerrogativas que lhe podem proteger. Estamos todos de parabéns. O meu fato da semana tem a ver com uma situação um pouco chocante que aconteceu na cidade de Maputo, salvo erro ontem, que uma vendedeira ambulante, fugindo da polícia camarada, encontrou a morte. Escorregou, caiu e encontrou a morte. Trago isso como fato da semana, que é para toda corporação da polícia municipal, não só da cidade de Maputo, mas do país inteiro, a refletir sobre a sua atuação. Tenho notado, e penso que é notório, um pouco de excesso do uso da força por parte da polícia, mas acho que também as assembleias municipais não podem ficar alheias a esta responsabilidade, têm alguma responsabilidade na medida em que elas é que definem os instrumentos legais que ancoram a atuação da polícia municipal em cada município. Portanto, elas, eu acho que deviam ser abertas. Na minha opinião, que é uma questão que faz parte até da minha tese do mestrado, ainda em elaboração, é que os municípios perdem mais correndo com os vendedores ambulantes do que ganhariam mais mantendo e criando mecanismos destas pessoas exercerem a sua atividade. Porque, de qualquer jeito, toda pessoa que carrega uma peneira de amendoim, se faz a estrada, é por alguma necessidade. É por alguma necessidade. Portanto, devia haver um pouco de reflexão em relação a este aspecto, encontrar formas mais dinâmicas, mais atualizadas de coordenação e operação, até porque o governo mais próximo ao cidadão, que era suposto que não entrasse neste nível de choque que tem agora. Exato. Agora podemos ir exatamente ao nosso tema principal, que é esta questão da aprovação do Estatuto do Funcionário e Agente Parlamentar. É um estatuto aprovado ontem por unanimidade entre as 3 bancadas com assento parlamentar. A sua implementação vai acarretar um custo estimado em 103.567.016 meticais e 16 centavos. Estamos a falar de um custo acima de 100.500.000 meticais para a sua efetivação. Este é um instrumento que introduz novos direitos aos funcionários parlamentares. Estamos a falar de subsídio de cessação, aliás, de subsídio de cessação, subsídio de férias, alimentação, subsídio de diurnidade, subsídio protocolar e cesta básica, entre outros subsídios, como é o subsídio de atávio, que tem a ver mais com a ornamentação, as vestes dos próprios funcionários parlamentares.
antes de muito, nós vamos lançar mesmo a questão aqui à nossa mesa, aos nossos convidados, como é que olham, de facto, Mula, como é que olham para esta aprovação deste instrumento que dá novas regalias e vai custar este bolo todo a nível nacional? Muito bem. É um assunto polêmico, sim, de interesse nacional, sim, que chama muita atenção a muita gente. Atenção, por quê? Primeiro vou dizer que o estatuto do funcionário e agente parlamentar já era necessário, já há muito tempo, porque não estava claro qual é a situação deles como funcionários e agentes parlamentares. Era necessário. Conheço pessoas que trabalham lá que a situação deles não estava muito bem clara, como é que é. Agora, o que, assim, análise em cima de joelho, é um assunto muito novo. Eu acho que houve algum exagero em termos de direitos e regalias. Eu estou a ver um funcionário que tem salário, acima do salário, que o salário é suposto para quê? Para alimentar a sua família, para manter a sua família, desde a alimentação, enfim. E tem um subsídio de alimentação como se não tivesse salário. E o seu salário vai fazer o quê? É uma série de direitos e regalias que rolam aí. Portanto, esta lei aqui, até certo ponto, nos traz clivagens, nos traz conflitos. Nós queremos a paz, mas temos uma lei que nos traz, que não está a nos trazer a paz nem o sossego. Quer dizer, será que os funcionários, agentes parlamentares já não são funcionários públicos? Se são funcionários públicos, por que os outros não têm esses direitos? Outra questão que eu levanto provavelmente têm um serviço extraordinário, não é? Pronto, pode ser que sim. E os funcionários e agentes que dão auxílio às assembleias provinciais, os funcionários e agentes do Estado que dão auxílio às assembleias municipais. É uma série de coisas, é uma série de questões que se levantam aqui, que precisa de uma grande reflexão. Só queria ouvir que esta lei não foi aprovada definitivamente, mas se houve um pronunciamento do Ministério de Plano e Finanças, do custo, provavelmente, gostaria de ouvir que não é uma lei já per si a entrar em vigor, ainda carece de outros fóruns para análise, ponderação. Se calhar de um cabimento orçamental. Cabimento orçamental nem é o caso, porque cabimento orçamental podemos não ter este mês, podemos não ter este ano, mas depois vamos receber com retroatividade. Quer dizer, eu gostaria de ouvir que esta lei não é para, assim como está, entrar em funções. Mas está aprovada? Bom, essa é a questão que também eu levanto, que se for aprovada pela Assembleia da República, quem mais vai pôr guiso aí? Por unanimidade. Por unanimidade. Sublinho, eu já sentia que a Assembleia da República precisava de aprovar uma lei sobre direitos, o estatuto do funcionário e agente da Assembleia da República. Precisava. Mas neste pacote, sinto que há exagero. Olegário,
a sua palavra, dando-nos uma radiografia, o que é que acha sobre isso? Qual é o seu pensamento? Bom, mais uma vez, muito obrigado. Para mim estão de parabéns os funcionários e agentes da Assembleia da República e, no entanto, não parabenizo os deputados da Assembleia da República das 3 bancadas. Parabenizo os funcionários e agentes da Assembleia da República porque fazer aprovar o seu estatuto é uma advocacia em tanto que eles fizeram, até que conseguissem que o instrumento fosse elaborado, depois fosse agendado e agora fosse aprovado. Então, eles estão de parabéns. Qualquer grupo de funcionários que queira defender os seus interesses podia seguir o exemplo deles. No entanto, não estão de parabéns, para mim, os deputados da Assembleia da República, das 3 bancadas, por não terem restringido determinados elementos do próprio projeto-lei. Então, acho que houve um pouco de excesso, um pouco de deixa passar. Eles deixaram passar e no entanto, um dia vai se sentir que é uma sobrecarga que está-se a dar ao próprio Estado, porque a Assembleia da República tem representações em todas as províncias. Portanto, estamos a dizer que, inclusive nas províncias, nos orçamentos que vão descer as províncias, não sei como é que isso é feito, mas este bolo é um bolo que vai refletir-se pelos funcionários da Assembleia da República espalhados pelo todo o país. As Assembleias Provinciais também, os funcionários das Assembleias Provinciais, em algum momento... Não das Assembleias Provinciais. Sim. Tem delegações da Assembleia da República a nível de todas as províncias, onde os deputados, quando não estão em atividades na Assembleia da República, a nível dos seus círculos eleitorais, eles apresentam-se e são geridos lá. Portanto, lá tem funcionários e esses funcionários também fazem parte dos funcionários e agentes da Assembleia da República. Mas, como estava a dizer o meu colega Mula do painel, há aqui alguns excessos e esta lei não vai trazer esta harmonia que se pretende dos funcionários públicos, porque ela já em si só traz alguma diferença. É verdade que são funcionários de um órgão de soberania, mas a questão é, será que tem que ser nesta linha a quantidade de subsídios que são alocados a este funcionário provavelmente superam até o seu salário base, não é? Quando o funcionário, por exemplo, do Ministério das Finanças, por exemplo, o funcionário da autoridade tributária, começarem a sentir que eles estão a ganhar menos do que ganha um motorista na Assembleia da República, menos do que ganha um agente de serviço na Assembleia da República, menos do que ganha um técnico na Assembleia da República, um professor doutor na universidade, por exemplo, está a ganhar menos do que ganha um técnico na Assembleia da República. Aí sim, nós não vamos ter o professor doutor a empenhar-se como deve ser. E o resultado há de refletir-se aonde? Na qualidade do que vai se produzir. Portanto, quando se pretende aprovar instrumentos legais como estes, é preciso ter um pouco uma análise holística, olhando a generalidade dos funcionários públicos, como é que podem se garantir os direitos, as garantias que estes funcionários têm, sem, no entanto, afastá-los tanto dos outros funcionários públicos. Essa é a minha primeira observação. Por aqui, há um ponto também que temos que observar,
que é colocado por vários estratos sociais, que é exatamente há uma questão que pode mexer um pouco com a outra classe trabalhadora, os funcionários e agentes do Estado e de outros setores, que estão sensivelmente há mais de um ano com o processo de aprovação aí, da discussão do salário mínimo estagnado. Não sabem, de facto, o que vai acontecer com eles no que tange ao salário mínimo. E, de repente, eles escutam isso, aprovado, enquanto ainda estão à espera de ouvir mais ou menos, o professor está à espera de ouvir qual será a sua percentagem. No ano passado não teve. Este ano também, até agora, não sabe quando é que vai se discutir essa questão, mas está-se a anunciar regalias, digamos, astronômicas para uma outra classe. Como é que impacto isso pode ter no seio da classe trabalhadora, entre as diferentes classes trabalhadoras a nível do país? Bom, na minha opinião, que o impacto é negativo. Como dizia o ilustre Olgário, isto não nos traz paz. Depois desmotiva os outros funcionários públicos. Quer dizer, há aqui no mesmo país funcionários públicos da primeira, da segunda, da terceira categoria e o reles. Não pode ser. Não pode ser. Como disse o ilustre Olgário, os deputados da Assembleia da República decepcionaram. Quer dizer, despacharam, já que o Estatuto de Direitos e Regalias do funcionário agente da Assembleia da República já era necessário, então vamos passar disto, porque a pressão é maior. Mas é preciso, quando a gente quer aprovar uma lei, a gente pensar e repensar. É preferível demorar, mas para termos uma lei que vai nos servir e vai nos trazer paz e sossego. Não clivagens. Não clivagens. Todos os funcionários estão suspensos porque não sabem se há aumento, há ajuste do salário mínimo, nem sequer a discussão. Mas, entretanto, um dos órgãos do Estado, um dos pilares mais importantes na legislação, nos dá uma bomba de que aqui há muito dinheiro, de que aqui não há dinheiro por causa de Covid, que não sei. Não, aqui há muito dinheiro. Há dinheiro a dar com pau aqui, mas só para os nossos funcionários e agentes do Estado, parlamentares. E nós os outros, somos de que categoria? Da terceira? Da quarta? De trinca, como nós chamávamos o arroz de pobre? Aquele de farelo, que é para galinhas. O que é que nós temos aqui? De facto, os deputados da Assembleia da República foram infelizes. E, de facto, estão de parabéns os funcionários e agentes da Assembleia da República, porque o lobby deles deu bons resultados. Mas fiquem sabendo que no seio dos funcionários agentes do Estado não haverá paz. Exato. Porque nem todos nós vamos caber na Assembleia da República. Agora estamos numa fase de existir uma nova corrida aqui, a corrida a funcionário da Assembleia da República, porque é lá onde as coisas estão boas, porque quem não a querer tantas regalias. Mas agora, Olegário, só para fechar esse primeiro bloco, para arrancarmos para um outro tema, a questão que eu queria colocar mesmo assim é a seguinte, se calhar o Mula também vai ter uns segundos para comentar esta. Até podia ter se anunciado
ser aprovado o valor nestes moldes. Mas a situação atual do país, olhando para a situação econômica e social do país, será que foi oportuno, foi uma boa jogada anunciar isso num momento em que nós estamos à procura até de mobilizar fundos para ajudar a quem não consegue ter alguma coisa e estamos a aumentar mais para quem pelo menos já tinha um salário garantido? Bom, em relação a esse aspecto, tem-se a ideia de que os funcionários e agentes da Assembleia da República é uma minoria, ok? E os funcionários públicos, funcionários e agentes públicos, estão estimados por aí aproximadamente um pouco mais de 2 milhões de funcionários e, salvo erro, aprovar uma pequena percentagem para os funcionários e agentes da administração pública é um valor muito elevado e, no entanto, discutir uma questão específica de um grupo pequeno parece não necessariamente difícil, e mesmo alocar benefícios a esses grupos pequenos parece não necessariamente difícil. Mas esta questão que estamos aqui a trazer, provavelmente isto não vai criar nenhum alarido a nível dos funcionários da administração pública. Talvez seja uma opinião nossa, mas também pelo tempo em que isto é feito, volto a dizer que estão de parabéns os funcionários da Assembleia da República, que conseguiram, mesmo em tempo de pandemia, onde os recursos são escassos, conseguiram fazer com que a sua proposta passasse e a sua proposta fosse aprovada. É um pouco desalinhado com aquilo que são as abordagens atuais de que é necessário conter recursos. Estamos com problemas não resolvidos ainda, por exemplo, das dívidas ocultas, que temos uma fatura alta por pagar. Temos agora o problema dos insurgentes, que não pode parar. O Ministério da Defesa precisa de recursos a todo momento. Temos a situação da pobreza, que assola o país em diferentes pontos. Temos calamidades naturais que assolam o país, portanto, não se deve parar. No entanto, estamos aqui a dar este sinal. Pode ser que seja um sinal de vida, pode ser um sinal de luz verde para os debates que vão começar em junho, salvo erro, da discussão do salário mínimo. Pode-se partir deste pressuposto, ok? Pode ser este um indicativo de que a discussão que vai acontecer provavelmente vai trazer alguns frutos, alguns benefícios para os funcionários públicos em geral. É verdade que não serão os deputados a discutir este elemento, já serão um outro fórum que vai discutir, mas poderiam os deputados ter esperado, poderiam os funcionários da Assembleia da República ter adiado este debate, esta questão. É verdade que não se sabe quando é que vai parar o Covid, a pobreza já convivemos com ela, mas o Covid também, a questão Temos um telespectador aqui que acaba de mandar mesmo uma mensagem. Ele diz saudações, é o Witch Doctor Medida Certa, diz saudações aos painelistas. Estou triste e a lamentar. Será que neste país só trabalha um parlamentar?
por que eles não podem ser regidos pelo UEGFAI, que é o Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado? Acham que é justo este estatuto nas condições propostas, sabendo que o salário mínimo nacional não satisfaz a cesta básica? O funcionário estatal vive do imposto, o IVA em particular. Qual é a justificativa para a implementação sem nenhuma auscultação? Acho que esta lei é simplesmente abominável. Triste, pois o funcionário simples ou trabalhador não é valorizado. É uma opinião dele, mas também deixa alguma questão aqui, quando ele questiona mesmo qual é a justificativa para a implementação desta medida sem nenhuma auscultação prévia. Ou será que houve mesmo auscultação? Se calhar... Bom, a questão, eu acho que ele tem razão, ele tem uma boa colocação, uma colocação interessante, porque menciona aqui o EGFAI. O Estatuto Geral dos Funcionários, parece que esta lei, digo parece porque é uma análise em cima do joelho, hein? Parece que atropela em alguns aspectos o EGFAI. Dizia o colega Olgar aqui que, bom, é a nossa opinião, que esta lei cria aqui uma situação de desequilíbrio entre os funcionários da Assembleia da República e os funcionários públicos. O comportamento do nosso funcionário do aparelho de Estado é de calar, consentir. O nosso funcionário no aparelho de Estado não tem cultura de colocar de forma aberta, frontal, a sua preocupação. Ele murmura, zanga lá na esquina e termina lá aquilo que na gíria popular diz: vais zangar lá no fundo do seu cobertor, não é trazer a zanga aqui. Mas há uma coisa muito importante que o colega Olgário aqui colocou. É o descontentamento, é um manifesto de descontentamento. A partir do professor, doutor, lá na academia, descer para o funcionário de saúde, para o professor, para o diretor da escola, dentre outros tantos funcionários do aparelho de Estado, que vão sentir, quer dizer, eu estou aqui, afinal não sou valorizado. Para eu ser valorizado, eu devo estar perto dos decisores políticos. Se eu fosse funcionário da Assembleia da República, amanhã eu podia melhorar a minha casa. Afinal, eu podia receber um salário e depois ter subsídio de alimentação. E o meu salário servir para outras questões. Portanto, o funcionário, não há de ir à praça pública para ir gritar. O funcionário vai fazer de conta, tenho certeza absoluta, e vem fazendo o nosso funcionário, faz de conta que trabalha, porque o patronato faz de conta que paga. E ambos vão se aldrabando e a vida vai andando. Tá certo. Sim, deixa-me só te comentar uma questão que o colega Mulher estava a trazer. A questão de ilegalidade deste instrumento. Existe uma probabilidade deste instrumento pecar com alguns aspectos legais e atropelar de alguma forma a lei-mãe. Se considerarmos que os funcionários e agentes da Assembleia da República, apesar de pertencerem a um órgão de soberania e que tenham aqui um elemento de gestão um pouco específico, se eles fazem parte da administração pública, que é o que eu penso que fazem,
o instrumento mãe que regula o funcionamento, o funcionário público, é o Estatuto Geral de Funcionário e Agente do Estado. E foi aprovado em 2017, o último, salvo erro, 2017 e 2018, lá para o fim. Ele preconiza, por exemplo, que a mudança de carreira, a progressão é através de um concurso. Este estatuto já diz que não é necessário que haja um concurso para a progressão no caso dos funcionários e agentes parlamentares. Basta que eles tenham adquirido um nível diferente do que já tinham, eles podem submeter dentro da Assembleia e lá mesmo há uma tramitação e termina lá o processo. Isso também me faz pensar que a Assembleia da República está aqui a dar um sinal de que não respeita a própria lei. Tem uma administração autônoma. Tem uma administração autônoma. Ela não respeita a lei, enquanto o princípio geral da administração pública é a legalidade, é o princípio da legalidade, que deve regir os atos administrativos. E penso que lá também são atos administrativos. Eles deviam observar esta hierarquia das leis, até porque a Assembleia da República melhor conhece este processo todo, porque ele é que aprova as leis todas a nível do país. Então, penso que alguma coisa deve ser corrigida, deve ser analisado a nível da comissão permanente, se for o caso, e puder-se fazer algumas alterações. O concurso, a Assembleia da República não pode dar o sinal de que ele tem fundo a gastar a qualquer momento, porque quando diz, por exemplo, que não há necessidade de um concurso público, significa que não há necessidade de uma dotação orçamental para tal, ou seja, a Assembleia da República tem um fundo azul, um saco azul, que quando entende vai lá buscar o dinheiro e aplica à sua maneira. Não pode ser assim. Tem que observar, no meu ponto de vista, tem que observar procedimentos. Anualmente eles têm que aprovar o orçamento da Assembleia da República, a necessidade de progressão, quantos funcionários vão progredir, para que nível, não é? Então, estas pessoas, vamos ver se temos capacidade orçamental, se já programamos esta capacidade orçamental e então executarmos. Se não há necessidade de um concurso, significa que a qualquer momento há de haver dinheiro. Exatamente. Estou a imaginar agora o soldado que está neste momento no Teatro das Operações, em Cabo Delgado, que está na mata. Acho que ele precisaria também ter um subsídio de alimentação, de transporte e tudo. Vamos a uma breve pausa e voltamos na segunda parte para debatermos mais um outro tema. Cansado de chuviscos, de acertar a antena ou dos mesmos canais todos os dias? Adquira já um kit TNT ao preço de 1.200 meticais e garante mais de 20 canais nacionais totalmente gratuitos. A TNT também permite-lhe adicionar canais internacionais de entretenimento como a SIC Mulher, canais Fox, TLN, Novela P, Disney e Gulli Brasil. A gente vai se divertir muito! Para sempre! Informação na TVI e BBC, o melhor do desporto da La Liga e Liga Europa. Para mais informação, ligue para a linha do cliente. TNT, o mundo digital em sua casa. Com mais de 10 anos formando com qualidade, equidade e relevância, o IGECOF seleciona cursos de licenciatura presenciais e à distância em Administração Pública, Comércio e Finanças, Administração Pública e Autárquica, Contabilidade e Auditoria, Direito, Economia, Empreendedorismo e Agronegócios, Finanças, Gestão Ambiental, Gestão de Recursos Humanos e Gestão Empresarial. Inscreva-se já na nossa sede em Maputo ou delegações.
Construiu e ainda não mobiliou? Deseja mudar o visual da sua casa e escritório? Twincom Comercial. Fornecemos mobílias, eletrodomésticos, material de escritório, material de higiene e muito mais. Estamos localizados na N1, Avenida Samora Machel. Twincom Comercial. Garantimos qualidade a melhor preço. Sabem quem confiar quando mais precisa de proteção para o seu património e investimento, porque imprevistos acontecem. Estamos aqui para garantir o equilíbrio e a segurança da sua vida. Há mais de 10 anos, seguramos, seja o que for, com confiança e responsabilidade. Conte sempre conosco, porque somos a seguradora que segura. Austral Seguros, o seguro que segura. Exato, estamos de volta para mais um bloco do programa Análise Pontual, depois de uma primeira parte muito bem interessante, e esta também promete trazer muita energia nesse debate. Iremos falar da questão da política e lei de terra também e os desafios dos jovens para o acesso à terra aqui em Moçambique, em particular na província de Gaza, mas é um tema que engloba a todo o país. Nós sabemos que um dos grandes desafios para a juventude nos últimos tempos é a questão de acesso à terra. Mas antes de mais nada, vamos a um VT aí, um apontamento de reportagem para termos a noção mais ou menos do que nós estamos a falar e voltamos para analisar esta notícia. Vamos a isso. Numa auscultação promovida pelo Centro de Desenvolvimento da Democracia, jovens provenientes de diferentes pontos da província de Gaza estiveram reunidos e debateram esta quinta-feira em Xai-Xai a política e legislação sobre terras. Na ocasião, a maioria dos jovens presentes mostrou-se insatisfeita com a forma como a atual legislação foi concebida, tendo citado como exemplo o espaço onde está sendo construído o aeroporto em Nhankutsi. E quando fazemos uma reflexão, podemos entender que 25 anos atrás estamos a falar de 2 décadas e metade. E, obviamente, para os tempos que nós estamos a viver, podemos notar que nesse período todo já passaram lá muitos presidentes a liderar esse processo e que não houve nenhuma mudança. E de lembrar que na época em que essa lei foi estabelecida ou foi ela exercida, o número da juventude era muito menor. Eu, falando diretamente da minha localidade, que é Nhankutsi, no local onde está a se fazer o aeroporto, eram terras em que as nossas mães, as nossas tias, faziam lá os seus trabalhos de agricultura. E lá tiravam as riquezas da machamba para dar o provimento da alimentação às famílias. Mas que, com algumas reclamações que elas estão a ter, ou o que a população tem se queixado, é que sem nenhum aviso, sem nada, sem nenhuma conversa de incidência, foram tiradas as terras. Está lá a se edificar o aeroporto, no lugar onde elas conseguiam tirar o mantimento para a sua família. A secundar, se não a dar mais ênfase à inquietação dos jovens, o diretor executivo do Centro de Desenvolvimento da Democracia, Adriano Novunga, afirmou na ocasião que a lei vigente deveria ser revisitada. A lei e a política já têm mais de 25 anos. E houve, durante esse tempo, muita transformação socioeconômica no nosso país e também a pirâmide etária se transformou, fazendo da juventude o principal segmento populacional do nosso país e, nesse sentido, se justificava a revisão da política e da Lei Nacional de Terras e o enfoque na juventude. E nós, como CDD, temos um trabalho muito importante de
empoderamento e avanço daquilo que é a agenda da juventude, e nesse sentido achamos que era muito importante encontrar formas de organizar este tipo de conferências provinciais para a participação de juventude na revisão da política e da lei terras. Respondendo à questão colocada à volta da suposta usurpação de terras registrada na localidade de Nhakutse, o diretor dos Serviços Provinciais de Infraestruturas de Gaza, Alberto Matus, respondeu nos seguintes termos. No que diz respeito às compensações, elas estão em busca dos recursos para o efeito. Portanto, o governo não se furta a esta responsabilidade e esta explicação tem sido de forma recorrente transmitida por todos os níveis de governação, desde a localidade até ao nível mais alto, que o governo não se vai nunca furtar da responsabilidade, portanto, que tem de compensar as famílias que ficaram com parcelas afetadas pelo projeto. A atual lei estipula que a terra é propriedade do Estado, mas há que ressarcir as comunidades que usaram e exploraram a terra durante muito tempo. Exato. Voltamos mesmo aqui no estúdio para conversarmos sobre essa questão da terra para a juventude e não só, principalmente até para as mulheres. As mulheres são das classes mais vulneráveis neste país e de repente, quando são retiradas a terra, ficam numa situação de extrema vulnerabilidade. Então, a todos os níveis, vimos aí nas imagens, são mulheres, a maior parte das pessoas que estão sentadas ali são mulheres que não têm mais onde tirar os seus... Se formos a olhar, a maior parte delas são mulheres. São as pessoas que sempre procuraram a alimentação nas machamas. Vamos tentar dar mais ou menos um olhar globalizado sobre esta situação, e tendo em foco as intervenções que tivemos nesta reportagem. Mula. Muito obrigado. Eu estou muito ressentido, estou moralmente muito embaixo. Eu não esperava ouvir onde a minha mãe, a minha avó, a minha irmã, a minha tia tirava alguma mandioca para alimentar os filhos, os netos, os bisnetos, porque a filha, o filho morreu vítima de doença e o encargo da família ficou com a avó, com a mãe, com a tia. E, entretanto, como se não bastasse o facto de ter perdido os filhos pela doença, vem perder a terra a favor do Estado. O tal Estado que depois de tirar a terra sem consulta comunitária, ainda está a pensar, está ainda à procura de onde encontrar os valores para ressarcir. Oh, meu Deus! Sabe, nós estamos a contrariar o espírito da luta de libertação nacional. O foco da luta de libertação nacional que os jovens de 25 de setembro tinham e tiveram que adiar as suas agendas pessoais para contribuir a uma agenda nacional, foi lutar para libertar a terra e os homens. A terra e os homens estão libertos. E hoje não estamos a valorizar.
o resultado de sacrifício daqueles jovens, o sangue derramado por aqueles jovens. O que me resta dizer é que o debate sobre a lei de terra, sendo a maioria, deve centrar-se na juventude. A juventude, os jovens, é a maioria neste país. Devem os jovens estar na dianteira do debate desta lei. Parabenizar aquele jovem que levantou aquela questão com a mágoa. E os jovens devem fazer coro a esta. E depois aqui na província de Gaza já é um modus vivendo. Nós tivemos a Ombau. Ombau é um bom projeto, porque vem adicionar uma mais-valia na produção dos cereais e na tentativa de reduzir o índice de desemprego e de exportação dos cereais. Mas Ombau entrou aqui como se fosse estarmos aqui no estúdio e as tantas lá fora, sem previsão meteorológica, estar a cair uma chuva torrencial. Foi de um dia para o outro que os camponeses viram as suas culturas a serem destruídas com caterpillars. Em Nhakutse, idem. Ainda, quer dizer, a carroça está à frente dos bois. E aqui na província de Gaza é recorrente isso. Sinceramente, temos que mudar a forma de ser e de estar. Porque isto não pode ser. Olegário, o seu parecer? Bom, mais uma vez, muito obrigado. Este também é um tema candente e bastante atual, mas também remoto. Falar de acesso à terra é um assunto que vem sendo discutido e vem criando conflitos em quase todas as gerações. Nós temos uma lei de terra que é muito assertiva, que é muito boa. Se calhar, eu não discutiria a lei de terra. Eu discutiria a implementação da lei de terra. Infelizmente, todos já estamos na carroça a discutir a lei de terra. Mas uma coisa que tem que ficar clara na discussão da lei de terra e até na criação da nova política e da lei de terra é que a lei não pode sair da gestão das mãos do Estado. Ok? A lei tem que permanecer nas mãos do Estado. E quando a gente diz que a lei tem que permanecer nas mãos do Estado, estamos a dizer, em outras palavras, que quem tem o poder, quem tem a última palavra sobre o acesso, o uso e aproveitamento da terra tem que ser o Estado e não o particular. É o que esta lei preconiza até agora. Agora, os mecanismos de acesso a essa lei, aliás, à terra, a uma porção de terra, esses são vários e tem procedimentos próprios que são definidos pela lei. Agora, como é que estamos a ceder a terra? Como é que as pessoas estão a ter a terra? Esse é um outro assunto. Se calhar também a população, a comunidade devia dar mão à palmatória. A população vende terra, que é proibido por lei vender. Ok? O acesso à terra começou a ser onoroso, começou a ser um negócio. E por causa deste elemento negócio, aceder à terra, então torna o acesso à terra um dilema.
às vezes dizemos que o acesso à terra é do Estado e, no entanto, discutimos aqui a pertença da terra pelas comunidades, ok? Não estou a negar que as pessoas que estão lá têm o direito à terra, são donos da terra, mesmo que não tenham o doate, não é? Eles têm este direito pela aquisição de má fé, que acabam sendo legítimos proprietários daquele espaço. No entanto, o Estado, quando é um projeto, uma coisa também que tem que ficar claro, que ninguém clarifica isso, é que quando é um projeto público, quando é um projeto do Estado que pretende implementar num determinado lugar, o Estado não tem que ter prerrogativas de posso aceder ou não à terra. Posso aceder ou não? Não, esse elemento não tem que entrar na equação da discussão. Estou a ver ali, por exemplo, a discussão sobre a questão de Nhanguts. A questão de Nhanguts. Aí vamos entrar para um outro debate. Se o Estado podia ou não aceder àquela terra. Porque se estamos a dizer que essas pessoas, por exemplo, os donos tinham lá, então eles são os próprios donos, eles podiam dizer não, entre receber a sua compensação, que é pouca, e que não vai ser agora, e continuarmos a implementar desenvolvermos as nossas atividades, nós preferimos continuar a desenvolver as nossas atividades, ok? Mas aqui também temos que trazer um outro elemento de quando se diz consulta comunitária, todo esse processo. O problema é que nós já construímos a ideia de representação a nível das comunidades. Sabe, o líder comunitário vai discutir assunto de um bairro como se o assunto fosse familiar, ok? E as coisas com algum grupo que se calhar ele identificou que são estruturas daquele bairro e eles cedem aquele espaço numa boa. Não sei como foi o caso, mas mesmo que não tivesse sido por essa via, o Estado tem a prerrogativa legal de aceder a qualquer porção de terra e fazer o uso, bastando para tal indemnizar as pessoas que estavam a ocupar o espaço. Ok? Eu acho que está de parabéns o governo, mesmo com este atraso, quando assume que, de qualquer jeito, estas pessoas serão compensadas. Hoje ou amanhã, essas pessoas serão compensadas. O que tem que existir é um instrumento legal que reserve os direitos destas pessoas. Que podem não ser os pais agora a receber, ok? Qualquer beneficiário por hierarquia, por herança, pode, na estrutura, pode receber, mas era bom que fossem estes mesmo, fosse uma compensação atual, que é para fazer jus ao que está a acontecer. Já estamos mesmo acima da hora, últimas palavras, se quiser ainda dizer alguma coisa, só um minuto mesmo. Sim, bom, eu não parabenizo o governo por isso, por nada, não há nada que me move a parabenizar o governo, porque o governo está a implementar um projeto que foi planificado, foi previsto, e aí todos os elementos legais foram tidos em conta, porque a consulta comunitária, a discussão, a compensação fica para depois do infinito. Por quê? No entanto, há algumas famílias que foram compensadas no local. Até pode haver, é que todos deviam ter, antes de entrar lá, qualquer par. A primeira questão a ter em conta é compensação. Aquele é um projeto de Estado, não é de um privado. Aquele aeroporto é uma doação da República Popular da China para o governo moçambicano, província de Gaza em particular. Então, se o último quem tem a última palavra é o Estado moçambicano, o fiscal, pelo cumprimento
das normas é o Estado moçambicano. Quem viola as normas é o Estado moçambicano. Meu Deus, é para irmos para quem? É para irmos pedir contas a quem? Não há nada, eu não vejo nada para parabenizar aqui. Senão para dizer, governo de Moçambique, o governo da província de Gaza, o projeto do aeroporto de Xongweni é de nível central. Façam um favor, respeitem as pessoas. Tenham em conta as pessoas que estão a governar. Aliás, o slogan do presidente da República quando tomou posse foi: a população, o povo moçambicano é o meu patrão. Por que andam a chutar o próprio patrão? E o privado? Quando for o privado, como é que vamos tratar o assunto? Vamos confundir o patrão, o Estado com o comportamento do privado com a do Estado? Sinceramente, não pode ser assim. Não pode. Nem deve ser assim. Exato. Última palavra, 1 minuto. Bom, antes de fecharmos o programa. Mais uma vez, eu continuo a dizer que o Estado moçambicano está de parabéns com o projeto e, no entanto, acho que se devem reservar os direitos das pessoas. As pessoas também têm que ser um pouco tolerantes quando se trata de projetos públicos. São projetos que vão beneficiar ao próprio povo e espero que beneficie mais a população local. Então, eu acho que está de parabéns e, mais uma vez, queria agradecer pela oportunidade e do convite e da interação com o meu colega de painel, o colega Carlos Mola. Exato. Muito obrigado. Desta forma que nós chegamos ao final do programa Análise Pontual desta quinta-feira. Temos mais um encontro marcado na próxima quinta-feira, mesma hora. O debate estava muito bem produtivo, mas porque tempo em dinheiro, tempo em televisão é dinheiro, nós e também daqui a pouco o recolher obrigatório ainda paramos em outras instâncias, não é? Muito obrigado, foi um enorme prazer estar aqui a trabalhar para si. Despedimos com a promessa de voltar na próxima quinta-feira à mesma hora. Um beijo, forte abraço.